Já pensou em simplesmente maratonar um canal no YouTube, e já sair pronto para passar em um concurso? Isso não é sonho. É realidade. Este aqui é o canal, que transforma seu tempo na frente da tela, em preparação de verdade. Curta, comente, inscreva-se, e comece agora sua maratona rumo à aprovação. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, vamos estudar um conteúdo fundamental para interpretação de textos e para questões de vocabulário, as relações de sinonímia e antonímia. Então vamos lá? Entender as relações de sentido entre as palavras é essencial para interpretar textos corretamente e resolver questões de vocabulário em provas. Nesta aula, abordaremos estes dois tipos importantes de relações semânticas. Em muitas provas, você será cobrado a reconhecer palavras com sentido equivalente ou contrário, tanto em textos quanto de forma isolada. Então, pegue seu material, prepare-se para anotar, e vamos juntos. O que são relações semânticas? Relações semânticas são vínculos de sentido entre palavras. Elas ajudam a construir significados nos textos e a entender melhor como as palavras se associam entre si. Dentre essas relações, destacam-se a sinonímia, quando há semelhança de sentido, e a antonímia, quando há oposição de sentido. Antes de mergulharmos na sinonímia e antonímia, precisamos entender o conceito de relações semânticas. Semântica é o ramo da linguística, que estuda o significado das palavras e das expressões. Assim, quando falamos de relações semânticas, estamos nos referindo à forma como os sentidos das palavras se conectam entre si. Por exemplo, alegre e feliz têm sentidos próximos. São sinônimos. Já alegre e triste têm sentidos opostos. São antônimos. Relação de sinonímia, definição. Sinonímia é a relação que ocorre entre palavras que possuem sentidos iguais ou semelhantes. Os sinônimos podem ser perfeitos ou imperfeitos. Sinônimos perfeitos são raros e praticamente intercambiáveis em todos os contextos. Já os sinônimos imperfeitos são mais comuns e podem variar de acordo com o uso ou contexto. Existe a sinonímia perfeita, em que as palavras podem ser trocadas, sem qualquer prejuízo de sentido, e a sinonímia imperfeita, que é mais comum, em que a troca depende do contexto. Por exemplo, início e começo são sinônimos quase perfeitos. Já residência e lar são sinônimos imperfeitos, pois lar traz uma carga afetiva que residência não tem. Exemplos de sinonímia. Aqui temos uma tabela com exemplos de sinonímia. Observe. Feliz pode ser sinônimo de contente ou alegre. Rápido pode ser trocado por veloz ou ágil, dependendo do contexto. Bonito é sinônimo de belo. Mais formoso é um sinônimo mais poético ou formal. Coragem pode ser trocado por bravura ou valentia. Já triste pode ser substituído por melancólico ou abatido, embora cada um traga uma nuance diferente. Perceba como o contexto e o grau de formalidade influenciam na escolha do melhor sinônimo. Sinonímia e interpretação de texto. Reconhecer sinônimos ajuda na compreensão de textos, especialmente quando o autor utiliza palavras diferentes, para evitar repetições. Em questões de interpretação, é comum que se peça ao estudante para substituir palavras por sinônimos, sem alterar o sentido original do texto. Em provas, é muito comum que você precise reconhecer sinônimos dentro de um texto. Por exemplo, o autor pode usar palavras diferentes para evitar repetições. Isso é coesão lexical. Imagine o seguinte trecho: o menino estava alegre. Sua felicidade contagiava a todos. Note como alegre e felicidade mantêm o mesmo campo semântico, contribuindo para a harmonia do texto. Em uma questão, você poderia ser questionado sobre qual palavra substitui alegre, sem alterar o sentido. Então, dominar sinonímia te ajuda a acertar questões de interpretação com mais segurança.
Relação de antonímia, definição. Antonímia é a relação entre palavras de sentido oposto ou contrário. Os antônimos são essenciais para expressar contraste, negação ou oposição em um texto. Assim como os sinônimos, os antônimos podem variar, conforme o contexto e o nível de linguagem. Os antônimos ajudam a criar contraste, negação e comparação entre ideias. Por exemplo, feliz e triste. Claro e escuro. Vida e morte. Em muitos textos, os autores utilizam antônimos para enfatizar mudanças ou reforçar a argumentação. Assim como os sinônimos, os antônimos também podem variar em intensidade e estilo. Exemplos de antonímia. Nesta tabela, temos alguns pares de palavras com sentidos opostos. Claro e escuro são antônimos diretos. Alto e baixo, assim como vida e morte, também representam oposição clara de ideias. Outros exemplos incluem amigo e inimigo ou ainda verdade e mentira. Às vezes, o antônimo não é exatamente o contrário direto, mas sim uma ideia contrária no contexto. Um exemplo, respeito e desrespeito. O prefixo des indica negação. Fique atento a essas formações, pois aparecem com frequência nas alternativas das provas. Antonímia e interpretação de texto. O reconhecimento de antônimos é útil para compreender a lógica e a progressão das ideias nos textos. Muitas vezes, os autores utilizam antônimos para destacar mudanças de perspectiva, confrontar argumentos ou enfatizar diferenças. Questões de prova podem explorar esse contraste para testar a atenção e a compreensão do estudante. O uso de antônimos é estratégico na construção de sentido dos textos. Muitas vezes, o autor apresenta uma ideia e depois a contrapõe com um termo oposto. Exemplo: enquanto uns valorizam a liberdade, outros preferem a segurança. Aqui, temos um contraste entre liberdade e segurança. Esse tipo de oposição pode ser cobrado na prova, com perguntas do tipo: que termo se opõe a? Ou, qual palavra estabelece uma relação de oposição com? Estar atento à antonímia ajuda você a identificar a argumentação do texto com mais clareza. Dicas para provas. Para fechar, aqui vão algumas dicas importantes. Primeira. Leia com atenção. Nem sempre o sinônimo ou antônimo está óbvio. Às vezes, ele depende do contexto. Segunda. Use seu conhecimento prévio. Muitas palavras fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia. Terceira. Cuidado com os falsos sinônimos. Palavras parecidas podem ter significados diferentes. Quarta. Observe o estilo do texto. Um sinônimo formal pode não combinar com um texto coloquial e vice-versa. Quinta. Em caso de concursos, pratique com questões anteriores. Isso te ajuda a reconhecer padrões de cobrança das bancas examinadoras. Conclusão. Chegamos ao fim da nossa aula. Hoje, vimos como as relações de sinonímia e antonímia são importantes para entender os sentidos dos textos e resolver questões. Aprendemos a identificar sinônimos, palavras com sentidos semelhantes, e antônimos, palavras com sentidos contrários. Praticar essas relações amplia o seu vocabulário e sua capacidade de interpretação. Continue estudando, treinando e ampliando seus conhecimentos. Vamos agora resolver 3 questões. Partiu para a primeira questão, aplicada no concurso do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no ano de 2024, elaborada pela Banca Sebrasp. A questão tem um texto. Vou trocar alguns termos do texto por causa da plataforma. Vamos a ele. Com o intuito de mostrar os procedimentos ardilosos de pessoas sem escrúpulos, que movidas pelo sentimento e por ambições políticas, inventam mentiras e as transformam em supostas verdades, Humberto Eco escreveu O Cemitério de Praga, publicado em 2010. Tendo como base fatos e personagens verídicos, que participaram da elaboração e da disseminação de
Os Protocolos dos Sábios de Sião, o autor reconstrói o século XIX através de uma narração polêmica. Eco narra o nascimento e a evolução desse abjeto complô, criado com a finalidade de atribuir aos judeus uma fictícia conspiração para dominar o mundo. Os falsos documentos, forjados pela polícia secreta do czar Nicolau II, em 1897, foram utilizados por Fulano em sua política de extermínio, tendo sido incluídos em Mein Kampf, apesar de o jornal britânico, The Times, em 1921, já ter desmascarado a farsa. Mesmo após a comprovação da farsa, o magnata Henry Ford levou os protocolos, na tradução inglesa, para os Estados Unidos, e publicou-os em forma de livro, e o rei Faisal, da Arábia Saudita, costumava oferecê-los, em sua versão árabe, às autoridades que visitavam o país. Em uma de suas entrevistas aos jornais italianos, Umberto Eco ressaltou o perigo que se esconde nas chamadas conspirações falsas, pelo seu alto grau de manipulação, e dada a dificuldade em desmenti-las. A característica de uma conspiração verdadeira é que ela é invariavelmente descoberta. Analisa. Fulano e o seu regime propagaram a falsa conspiração dos judeus como verdadeira e tiraram proveito dos protocolos. Mas por que as pessoas ainda consomem essa farsa? Será por ignorância? Por curiosidade? Os protocolos, afinal, seguem sendo oferecidos e vendidos em uma dezena de idiomas, em formato de livro, com circulação livre na internet. Juiz em Israel por mais de 30 anos, Hadassah Ben Ito investigou o embuste durante 6 anos, e em 1998 publicou um livro sobre o assunto. Escrevi esse livro como um desafio a todos aqueles que inadvertidamente permitem que essa e outras mentiras similares sejam espalhadas, e provoquem danos contínuos, explica. Em sua opinião, o conceito de liberdade de expressão não deveria acobertar mentiras. Uma mentira deliberada não é uma ideia, reforça. Ela pode facilmente se transformar em uma arma perigosa, e como tal deve ser banida, assim como outras armas, que têm o potencial de causar assassínios em massa e destruição. A pergunta é: no que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Um dos mecanismos de coesão presentes no texto é o emprego de sinônimos como mentira, farsa e embuste. Essa é uma questão do tipo certo ou errado. Agora é com você. Pense na resposta. Será que essa afirmação está correta? Escolheu? Ok. A resposta correta é certa. Isso mesmo. A afirmação está correta. Vamos entender por quê. As palavras mentira, farsa e embuste têm significados semelhantes. Todas remetem à ideia de falsidade, de algo que engana, que não é verdadeiro. No contexto de um texto, o uso dessas palavras como sinônimos contribui para a coesão lexical, que é a repetição de uma mesma ideia por meio de diferentes palavras, evitando repetições desnecessárias e enriquecendo o vocabulário. Esse tipo de questão exige que o candidato perceba as relações semânticas e como elas funcionam dentro da estrutura textual. Agora, a segunda questão. Essa foi aplicada no concurso da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a CAGEPA, no ano de 2024, também pela banca Sebrasp. Vamos primeiro ao texto da questão. O Brasil tem a maior rede hidrográfica e a maior reserva de água doce do planeta. Se levarmos em conta a quantidade de água de territórios estrangeiros que ingressa no país pelas bacias amazônica do Uruguai e do Paraguai, a vazão média de nossos rios é da ordem de 267 mil metros cúbicos por segundo, ou seja, pouco mais de 100 piscinas olímpicas por segundo. É um volume muito grande de água, que tem um papel de grande importância na vida das pessoas. No entanto, o país mantém com seus rios uma relação ambígua. As cidades os abraçam para crescer e se desenvolver, criando um importante laço para o desenvolvimento urbano e agrícola, mas também os destroem, ao torná-los o principal meio de escoamento de esgoto.
Os rios sofrem com a poluição, o assoreamento, o desvio de seus cursos, e a destruição das matas ciliares. A beleza da paisagem fica obstruída por mau cheiro, mudança de coloração da água, incapacidade de uso original de seus recursos. Os cursos d'água possuem múltiplos usos: consumo humano, aproveitamento industrial, irrigação, criação animal, pesca, aquicultura e piscicultura, turismo, recreação, geração de energia, lazer, transporte. A arquiteta e paisagista Maria Cecília Barbieri Gorski, autora do livro Rios e Cidades, Ruptura e Reconciliação, afirma que, em algumas regiões do Brasil, rios e córregos estiveram, e ainda estão, associados ao cotidiano de populações ribeirinhas, fornecendo água para as habitações, e para a ativação de engenhocas como Monjolo e Roda d'Água. O leito fluvial também é usado para o deslocamento de pessoas e mercadorias, para a lavagem de roupas, para atividades extrativistas como a pesca, e para a mineração de areia, argila e ouro. Gersinair Silvério Gândara, historiadora e professora da Universidade Estadual de Goiás, UEG, analisa as cidades brasileiras de um ponto de vista da beira, ou seja, da perspectiva do rio, do mar, do ribeirão, das estradas, da rodovia, da ferrovia. E, se muitas de nossas cidades são de beira, várias cresceram à custa de seus rios. Por exemplo, em todas as capitais brasileiras, incluindo Brasília, rios tiveram papel importante no desenvolvimento urbano, ainda que muitas vezes eles estejam poluídos, canalizados ou com suas características físicas alteradas. Cidades ribeirinhas de médio e pequeno porte, como Penedo, em Alagoas, Piracicaba, em São Paulo, e Blumenau, em Santa Catarina, têm nos seus rios um fator de vitalidade e atração turística. Gersinair considera os rios um espaço social em constante transformação. Segundo ela, muitas cidades que nascem voltadas para os rios, acabam virando-lhes as costas. Isto resulta das próprias dinâmicas históricas das cidades, no cruzamento dos caminhos fluviais e terrestres. Assim, as cidades-rios são chaves para a leitura do mundo e do ambiente. Pergunta-se: no primeiro período do segundo parágrafo do texto, a palavra ambígua foi empregada como sinônimo de a. Equivocada, b. Enganosa, c. Dúbia, d. Desleal, e. Instável. Escolha a sua resposta. Escolheu? Ok, então. A alternativa correta é a letra C, dúbia. A palavra ambígua, no contexto, refere-se a algo que possui dois significados, indicando uma relação contraditória ou dupla. No caso, o Brasil, ao mesmo tempo em que se desenvolve com a ajuda dos rios, também os degrada. Dúbia significa algo que pode ser interpretado de maneiras diferentes, correspondendo ao sentido de ambiguidade. Vamos agora para a terceira e última questão desta série. Essa foi aplicada no concurso da Prefeitura de Manhuaçu, em Minas Gerais, no ano de 2024, pela Banca Fundep. Leia a tirinha. Leu? Ok. No último quadrinho, qual sinônimo poderia ser empregado para substituir a palavra morou, usada pelo adulto, e desfazer a falha de comunicação ocorrida entre ele e a criança? A. Entendeu. B. Residiu. C. Habitou. D. Viveu. Escolha qual a sua resposta. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra A. Entendeu. Aqui, temos aquele caso de falso sinônimo. Geralmente, morou é sinônimo de residiu, habitou, viveu. Contudo, neste caso específico do texto, o contexto do mesmo leva a pessoa a perceber que a palavra morou está sendo usado como gíria, e nesse caso especial de gíria, ela significa entendeu.
Veja que prestar atenção no contexto é fundamental. Até a próxima!